Oi, meus amores, tudo bem? Vamos para mais uma aula de história. Então, todos pegando o livro e abrindo na página 79, tá? Hoje o nosso assunto tá muito legal. Hoje vamos conversar, né? Vamos falar sobre o tempo e conhecer várias curiosidades sobre ele. Vamos começar? Bom, o tempo. O tempo é um elemento essencial para o estudo da história. E sua passagem pode ser sentida e compreendida com base em aspectos naturais e culturais. O que isso quer dizer? A gente vai ver agora. Podemos perceber a passagem do tempo observando as mudanças em nosso corpo, o desenvolvimento de uma planta, o crescimento de um animal. Essa passagem do tempo, que ocorre independente da vontade humana, é chamada de tempo de natureza. Ou seja, quando a gente vai crescendo sem parar, quando uma plantinha vai crescendo, quando um animal vai crescendo, isso se chama tempo de natureza. Por quê? Porque a gente não pode parar esse tempo. A gente não tem como interromper isso, a gente não tem como simplesmente parar no tempo e parar de crescer. Isso é independente de nós. Isso acontece mesmo a gente desejando ou não. Por isso se chama tempo de natureza. Quando usamos unidade de medidas criada pelo ser humano para contar a passagem do tempo, estamos medindo o tempo cronológico. Os instrumentos mais utilizados para medir a passagem do tempo cronológico, são os relógios e os calendários. O tempo cronológico não é natural, mas cultural. Ou seja, foi inventado pelas pessoas e pode variar de acordo com a sociedade e suas necessidades. O que isso quer dizer? As horas, gente, alguma pessoa que criou as horas. Os dias da semana foi alguma pessoa também que criou. Então, isso não é na natureza, isso não é natural, isso é cultural. Cultural porque foi alguma pessoa que criou. Quando buscamos conhecer e explicar as transformações e permanências de uma sociedade ao longo de determinado espaço de tempo, chamamos de tempo histórico. Assim como o tempo cronológico, o tempo histórico não é natural, e sim uma criação humana. Ele é um recurso do historiador para explicar como as sociedades se organizam e como essas organizações têm permanências e alterações, podendo assim diferenciar um tempo do outro. Essas três temporalidades estão presentes em nossa vida e fazem parte do nosso cotidiano. Quais são essas três? O tempo da natureza, o tempo cronológico e o tempo histórico. Como é que a gente pode diferenciar esses três? O tempo da natureza, como eu falei a vocês, é quando acontece uma coisa sem que a gente possa parar. Como exemplo, o nosso crescimento, o crescimento de uma planta, o crescimento de um animal. Tudo isso tem a ver com o tempo da natureza, porque é a natureza que está fazendo o seu trabalho. Já o tempo cronológico, deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. O tempo cronológico tem a ver o quê? Com as horas, com os dias da semana. Isso também, isso não é natural, isso não é da natureza, isso é do homem. Foi o homem que criou as horas, foi o homem que criou os dias da semana, os meses do ano. Isso tem a ver com o tempo cronológico. Já o tempo histórico é sobre os acontecimentos, sobre algum acontecimento importante. Exemplo, deixa eu ver, um nascimento de alguém importante, uma guerra, uma revolução, um acontecimento histórico, um acontecimento importante, se chama de tempo histórico. Uma coisa que tenha marcado bastante. Tem essas três modalidades. Por isso que tempo histórico também é cultural, porque é uma coisa que o homem fez. Algum marco, alguma coisa que o homem fez. Então é um tempo histórico. Aí tem o primeiro quesito. Reflita sobre o assunto e comente com os colegas sobre como os tempos naturais, os tempos natural,
cronológico e histórico fazem parte da sua vida. Vocês podem comentar isso com alguém da família, já que a gente não pode conversar com nossos amigos, não é mesmo? Agora, vocês vão para a página 80. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a linha do tempo. Você já deve ter visto várias linhas do tempo na escola, principalmente sobre as histórias de sua vida. A linha do tempo pode ser dividida em diferentes espaços temporais: minutos, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos e milênios. Vamos conhecer 3 linhas do tempo. Uma sobre a história de um município brasileiro, outra sobre um projeto, sobre um objeto, e a terceira sobre a história de vida de uma pessoa. Primeiro a gente vai conhecer a linha do tempo A. Aí tem, vocês estão vendo como é a linha do tempo? Deixa eu fazer. A linha do tempo é uma linha mesmo. E ela é dividida. Cada tracinho desse equivale a algum acontecimento. Algum acontecimento num determinado, pode ser num determinado dia, num determinado ano, numa determinada década. Cada pontinho desses equivale a um acontecimento. Foi alguma coisa que aconteceu importante. E aqui é a linha do tempo. É como se eu fizesse uma linha sobre a minha vida. E cada tracinho desse foi a minha idade. Eu aqui com 1 ano, aí tudo que eu fiz com 1 ano. Eu aqui com 2, aí tudo que eu fiz com 2. Eu aqui com 3, aí todos esses acontecimentos que eu fiz com 3 anos. E assim vai. Uma linha do tempo, falando sobre a minha vida. Mas não pode também ser sobre a vida da pessoa, pode ser sobre a história de um bairro, a história de uma escola, de uma cidade, de um país. A linha do tempo pode ser sobre o que você quiser. Bom, agora vamos conhecer um pouquinho essa linha do tempo. Aí começa em 1500, mas aí em 1500 não tem nada, né? É 1537. Em 1537, o pequeno povoado formado principalmente por pescadores e marinheiros foi mencionado em um documento pela primeira vez como Arrecife dos Navios, que deu origem ao nome da cidade. Aí embaixo a foto do município de Recife, estado de Pernambuco, em 2017. Aí em cima tem dizendo, o eixo cronológico é formado por uma linha com uma seta, indicando o sentido linear da passagem do tempo. Foi isso que eu acabei de falar. Isso aqui indica a passagem do tempo, essa linhazinha. É isso que ele está explicando. Aí já pula para o ano de 1600. Aí em 1630 aconteceu alguma coisa. Bora ver o que foi que aconteceu? Em 1630, Recife foi dominada pelos holandeses e passou por uma série de transformações urbanistas e culturais, além de investimentos nos engenhos de açúcar. Os holandeses governaram Recife até 1654. Aí lá em cima, né? Em cima dessa linha, está explicando o que é que significa isso. Na linha do tempo, os espaços iguais representam tempos iguais. Ou seja, aqui, se um espaço é igual ao outro, quer dizer que a separação aqui, é a mesma quantidade de tempo. Se aqui daqui para cá foi 10 anos, então daqui para cá será 10 anos também, daqui para cá será 10 anos também. Agora, se o espaço é maior em um, menor em outro, então quer dizer que naquele espaço que é maior, a passagem de tempo foi maior. Aí ele pula para 1700, em 1710 também aconteceu outra coisa. Em 1710, a vila de Recife foi palco de um conflito envolvendo comerciantes portugueses lá estabelecidos e senhores de engenho de Olinda. Esse evento ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Aí lá em cima está explicando o que é aquele quadradinho amarelo. Bom, as datas dos principais acontecimentos são destacadas na linha do tempo e organizadas de maneira cronológica. Tá vendo, As datas do que aconteceu cada coisa são destacadas. Tá um pouquinho maiores para a gente poder saber quando foi que aconteceu aquele evento. Aí de 1710 passa para 1800. Aí de 1800 passa para 1827. Bom, em 1827, Recife era uma cidade próspera, graças ao comércio realizado com países estrangeiros. Nesse ano, ela foi elevada à condição de capital de Pernambuco. Aí lá em cima ele está dizendo que as datas dos principais acontecimentos podem ser acompanhadas de uma descrição desses acontecimentos. Elas podem ser representadas por imagem.
Ou seja, ali, ó, embaixo das datas, tem um textinho explicando o que foi que aconteceu naquela data. Mas se vocês quisessem também, ou então poderia acontecer de, ao invés do textinho, aparecer uma imagem, ou o próprio textinho. Tem essa possibilidade. Aí de 1827 pula para 1900, de 1900 pula para 1970. Em 1970, Recife se tornou a quarta cidade brasileira a atingir a marca de 1 milhão de habitantes. Seu crescimento populacional começou 2 décadas antes, com a migração de pessoas vindo do interior do estado. Aí de 1970 passa para 2000. Aí de 2000 passa para 2016. Em 2016, a cidade recebeu 1,5 milhão de pessoas para celebrar o carnaval, mantendo-o no posto de maior carnaval de rua do país. Aí, olha, tá explicando aquela setinha lá no final. A seta no final da linha do tempo indica a continuidade da história representada, ou seja, essa setinha quer dizer que ainda continua, que a história não acabou ali não. Sendo que a folha acabou, por isso que ele não continuou. Senão teria muita história para contar sobre Recife. Aí ele, ó, passa para a próxima página. Agora, a gente vai ver a linha do tempo B. A linha do tempo A, a gente conheceu um pouquinho sobre a história de Recife. Na linha do tempo B, a gente vai saber a história de um objeto, que como vocês podem ver é o telefone. Vamos ver? Em 1876, o primeiro aparelho telefônico foi criado por Alexandre Graham Bell. Alexandre Graham Bell, em 1876. Os primeiros telefones fabricados tinham uma peça para falar e outra para ouvir. Vocês podem ver, essa pecinha branca que está no chão, botava aqui no ouvido. E tem uma pecinha preta aí que tá no telefone que você pegava para falar. Ficava mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês. As pessoas falavam assim, ó. Já em 1885, Lance Erickson criou o primeiro telefone que trazia fone e bocal acoplados. Aí nesse telefone tava aqui, ó. A pessoa falava aqui e ouvia aqui em cima. 1950, entre 1950 e 1984, os modelos de discar eram mais utilizados. Estão vendo, ó? Já era aquela bolinha assim de rodar. 1984, foi comercializado o primeiro aparelho telefônico celular do mundo. Com o surgimento da telefonia móvel, tornou-se possível falar ao telefone e se locomover ao mesmo tempo. Por quê? Porque antes os telefones teriam que ficar presos num lugar. Não dava pra gente poder ir na rua e levar o telefone, porque ele tinha um fiozinho que ficava lá, acoplado na tomada, não dava para levar. Em 1990, foi lançado o primeiro modelo de celular no Brasil. Em 1994, foi lançado o primeiro aparelho celular a ser chamado de smartphone. Além da tela touchscreen, o que é tela touchscreen? É aquela tela que a gente pode mexer com o dedinho. Nele funcionava diversos aplicativos. Agora a gente vai conhecer a linha do tempo C, que está falando já sobre uma pessoa. Ele está falando sobre Edson Arantes do Nascimento. Ele nasceu no dia 23 de outubro de 1940, no município de Três Corações, estado de Minas Gerais. Em 1956, Pelé passou a jogar no Santos, time paulista, no qual atuou até 1974. No Alvinegro Praiano, conquistou 10 títulos paulistas e 6 títulos nacionais. Em 1958, Pelé participou pela primeira vez de uma Copa do Mundo pela seleção brasileira. E foi nessa ocasião que ganhou o apelido de Rei do Futebol. Em 1958, Pelé participou pela primeira vez... já falei já, esse 1958 foi, gente? Pronto, em 1969, Pelé marcou o 1000º gol da sua carreira em uma partida entre Santos e Vasco da Gama, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Em 1977, Pelé encerrou a carreira como jogador de futebol no time estadunidense New York Cosmos. Em 2000, ele recebeu da FIFA o prêmio de melhor jogador de futebol do século XX. Vocês viram como é feito aí, ó? Uma linha do tempo.
Agora é a vez de vocês realizarem a linha do tempo de vocês. Como é que vocês vão fazer? Estão vendo aqui? Aqui tem para vocês escreverem ou um textinho de algum acontecimento importante. E aqui nesse quadradinho amarelo a data. Ou vocês podem desenhar. Exemplo. Vocês podem falar sobre a vida de vocês. Falar em... pode ser o primeiro momento quando vocês nasceram. A data. Pode ser 2 anos depois. Aí depois mais 2 anos depois. Estão vendo, ó, que as divisões são igualzinhas. Então, a mudança de um tempo para outro tem que ser do mesmo jeito. Como é isso? Se eu começo falando de quando eu tinha 1 ano, então eu tenho que falar, ó, do próximo ano. Então, se eu for pular do primeiro ano para o 5, então o próximo tem que pular do 5 para o 10, depois do 10 para o 15 e assim vai. Entenderam como tem que fazer, né? A mudança de um tempo para o outro tem que ser a mesma, do mesmo jeito. Vou explicar melhor. Vamos dizer que eu vou falar aqui sobre o meu primeiro ano. Fazer um desenho de como eu era com 1 ano. Aí eu boto o ano que isso aconteceu. Aqui eu vou botar quando eu tinha 2 anos. Aí eu boto o ano que isso aconteceu. Quando eu tinha 2 anos, né? Qual foi o ano? Aqui quando eu tinha 3 anos. Aqui quando 4. 5, 6, 7, 8. Posso fazer assim. E aqui, ó, tem uma setinha. Então quer dizer que não terminou. Que minha vida continua ainda com muitas coisas. Mas que também não preciso botar isso tudo aqui porque não deu espaço. Então, aí vocês vão fazer agora a linha do tempo de vocês. Depois que vocês fizerem toda essa atividadezinha de linha do tempo, de novo repetindo, não esqueçam de botar o ano, né, que aconteceu, não esqueçam, e sim, pode ser texto ou pode ser imagem, não tem problema nenhum. Vocês vão vir para o caderno. Tem algumas perguntinhas aqui a respeito sobre o texto que a gente acabou de ler. Que perguntinhas são essas? É o que eu vou explicar agora. Primeiro quesito. O que é o tempo da natureza? Segundo, quando sabemos que estamos medindo o tempo cronológico? Terceiro, quais são os instrumentos usados para medir o tempo cronológico? Quarto, o tempo cronológico é natural ou cultural? Por quê? E quinto, o que é tempo histórico? Tudo isso aqui tem naqueles textinhos que a gente acabou de ler. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu achei bem interessante e amei estar aqui com vocês. Um beijo, tchau meus amores e até a nossa próxima aula de história.